Como não se corromper quando os seus líderes falham? Como, ovelhinha, permanecer fiel quando a pessoa que deveria te guiar, a pessoa que deveria cuidar de você, se desvia, erra o alvo e, ao invés de proteger o rebanho, está sugando, maltratando e decepcionando? Será que isso é possível? Permanecer firme quando os seus líderes caem? Será que isso é possível? Permanecer firme na presença de Deus quando ao seu redor os seus líderes estão caindo? É o que vamos ver no devocional de hoje. Eu te convido, já abra aí o seu coração, que o Senhor possa falar profundamente com você, que você possa sair daqui com o seu coração alimentado, com a sua alma saciada pela palavra do Senhor. Fique até o final, não fique vendo pela metade, correndo, não. Deus tem algo para você. E não se esqueça, deixa aí o seu joinha, curte, comenta e compartilha os 3C. Pois fazendo isso, a plataforma entende que você gostou do conteúdo e não se sentiu ofendido, não se sentiu ofendida. Posso contar com você? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Tá tudo bem? Glória a Deus por sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque você chegou até aqui para se alimentar. E para você que chegou aqui agora, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva no canal. Você não chegou aqui em vão, chegou não. Deus tem algo preparado para a sua vida. Estamos aqui em um propósito, onde estamos buscando ao Senhor durante o dia, amanhecemos com oração, à tarde meditamos na palavra, à noite devocional e depois tem oração. Passamos o dia recebendo gotas de refrigério. Vem, vamos dar as mãos, vamos caminhar juntos e prepare-se, porque você vai viver uma jornada com Deus, uma jornada incrível. Oh, glória! No devocional de hoje, nós vamos ver que é possível sim, ovelhinha, se manter íntegro, se manter fiel na presença de Deus, até mesmo quando os nossos próprios líderes falham, quando eles caem, quando eles se desviam. É possível. Estamos aqui hoje no devocional de 1 Samuel, meditando no capítulo 2. Já vimos o capítulo 1 sobre a história de Ana, que não podia ter filhos. O Senhor deu a ela Samuel e Ana fez um voto ao Senhor que entregaria Samuel para que ele viesse crescer na casa de Deus. E quando Samuel cresceu, desmamou, o que Ana fez? Cumpriu o voto. Entregou a criança no templo, lá com o sacerdote Eli. E nós vimos no devocional de ontem que Eli tinha 2 filhos, Ófine e Finéias. Eles também eram sacerdotes. Porém, a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Como assim, ovelhinha? Eles eram sacerdotes, filhos de sacerdotes, mas não conheciam o Senhor. E foi nesse meio aqui que Samuel foi entregue. Foi aqui, irmãos, que Ana entregou Samuel. No meio de sacerdotes que não conheciam o Senhor. E será que isso interferiu no crescimento de Samuel? Será que Samuel cresceu revoltado ou imitando esses líderes? Ou será que Samuel se afastou da presença de Deus? Ah, ovelhinha, leia comigo 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor,
sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano, olha que bênção, lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Enquanto os filhos de Eli estavam afastados de Deus, líderes cegos, desviados, Samuel estava ministrando perante o Senhor. Oh, glória! E aqui no versículo 22 diz: era, porém, Eli já muito velho. Eli era o pai de Ofni e Finéias. Eli era o sacerdote, ele era muito velho. E Eli, meus irmãos, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel e de como se deitavam, olha, se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Misericórdia, misericórdia, irmãos. Os filhos de Eli se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam na porta da tenda da congregação. Olha que falta de respeito, olha que pecado diante do Senhor. E aqui diz que Eli ouvia tudo quanto seus filhos faziam. Eli ouvia tudo. E no versículo 23 diz: e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Eli conversava com seus filhos: por que vocês fazeis tais coisas? Eu ouço de todo o povo os vossos malefícios. Irmãos, dá a entender aqui que o povo ia até Eli falar o que os seus filhos faziam. Aí Eli, no versículo 24, não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. O que eu ouço sobre vocês não é boa fama, não. Fazeis transgredir o povo de Deus. Vocês estão fazendo o povo de Deus pecar. E se você fizer uma análise aqui da vida de Eli, como sacerdote, como pai, nós vamos observar, irmãos, que Eli não foi um pai que teve um pulso forte, sabe? Não foi um pai que corrigiu o filho com a vara. Porque tem situações, irmãos, que não basta só falar. Não basta, você tem que usar a vara, por mais que a sociedade hoje diz, né? Não, vamos conversar, mas a palavra diz que nós temos que corrigir nossos filhos e que a vara não vai matar a criança, não vai matar. E nós estamos vendo aqui que Eli sabia das falhas, dos erros dos seus filhos e passava a mão na cabeça, pelo visto. Ele falava, mas não era de uma forma com autoridade, com correção. Com isso, o povo estava reclamando, transgredindo e pecando. Olha, porque da falha de um pai que não corrigia os seus filhos. E hoje, em nossas igrejas, isso acontece, ovelhinha? Acontece ou não acontece? Pessoas acoitando o pecado, passando a mão na cabeça de pecado, escondendo o pecado. Acontece. Ah, como acontece. Que o Senhor tenha misericórdia. E aqui no versículo 25, olha o que Eli diz: pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Porque o pecado dos filhos de Eli não era somente contra o povo, mas também pecando contra o Senhor, pecando contra Deus. E o versículo continua: mas
não ouviram a voz de seu pai. E olha que forte, porque o Senhor os queria matar. Olha aqui, irmãos, a ira de Deus sobre os filhos de Eli. Não eram pessoas que estavam lá fora, eram pessoas que estavam no altar. Eram sacerdotes pecando contra Deus, a ponto do Senhor querer tirar a vida deles. E enquanto isso, Samuel, cadê Samuel? Será, meus irmãos, que Samuel, que estava crescendo ali, foi entregue para morar com Eli e com seus filhos? Será que Samuel não sabia de nada disso? Será que esses fatos não chegaram aos ouvidos de Samuel? É claro que chegava, irmãos. Samuel, ele era esperto, porque ele ministrava já aqui. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. Ele já ministrava. Então, ele era esperto, ele sabia falar, ele sabia comunicar. E as pessoas iam até Samuel também para reclamar dos filhos de Eli. Provavelmente, né, irmãos? E aqui, no versículo 26, diz, olha, irmãos, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Oh, glória! Aleluia! Eu me lembrei novamente aqui, irmãos, da nossa palavra que falamos no devocional de Ana sobre a graça, que é possível você viver em um mundo corrompido, é possível você viver em um mundo de pecado e ser como a garça, não se contaminar, não se sujar, não se corromper. Oh, glória! É possível, porque Samuel, junto, irmãos, morando, ele estava morando com Eli aqui, ó, morando com o sacerdote. Aqui diz, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Oh, glória! Ele estava agradando a Deus. Ele não estava se corrompendo. Embora os seus líderes ali estivessem caindo, pecando, irmãos, se deitando com mulheres, misericórdia, na porta da tenda da congregação, Samuel estava ali, ó, ministrando, fazendo o seu, olhando somente para Deus, focado, irmãos, no Senhor. Mas eu sei que é difícil você olhar o seu líder falhando, seu líder pecando, seu líder caindo. É difícil você não se machucar. E é por isso que muitos caem junto. Muitos vão embora também, irmãos, se desviam. Mas a palavra já fala sobre isso aqui em Mateus, capítulo 24. Olha aqui o que diz o versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, os falsos profetas enganarão a muitos. Agora o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que acontece? Você vai vendo a iniquidade aumentar, as pessoas pecando, o seu amor também pode se esfriar. Se você não vigiar, você cai também. Se você não focar no Senhor, você não consegue permanecer firme. É por isso que nós temos que ter raiz. Porque quando você tem raiz, quando você é firmado na rocha, pode vir vento, você vai, mas você volta. E o que fez Samuel permanecer firme em meio a esses líderes caindo, irmãos? Ele escolheu olhar somente para o Senhor. Ele escolheu, irmãos, é uma decisão, é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. Escolher obedecer, escolher se santificar,
escolher renunciar ao pecado. Você precisa todos os dias tomar essa decisão. Quando você acordar, você precisa, eu escolho te buscar, Senhor. Eu quero hoje te agradar. Eu quero hoje ser agradável a ti, assim como Samuel foi, crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor como para os homens. Então que você possa olhar somente para o Senhor e fazer essa escolha. Eu quero, Senhor, te agradar. Eu escolho, Pai, não olhar para os lados, porque ovelhinha, se você olhar para os lados, você cai. Se você olhar para os lados, você não consegue ficar firme. Olha o que diz o mesmo capítulo de Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aquele que perseverar, é necessário perseverar. A palavra do Senhor fala que o céu é tomado à força. Você precisa se esforçar. Esforça-te e tenha bom ânimo, ovelhinha. Esforça-te e tenha bom ânimo. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe somente para o Senhor. Eu posso errar. O pastor pode errar. Os irmãos da igreja podem falhar e se levantar até contra você, acredita? Mas Deus não falha. Ele é fiel, Ele é justo e Ele é bom. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Escreve aqui, Deus é bom em todo tempo. Deus não falha, Deus não falha. Então olhe somente para Jesus. Amém? Recebeu a palavra? Entendeu? Então escreve aqui, eu entendi, eu recebo esta palavra, eu vou olhar somente para Jesus. Oh, glória! Não se esqueça, curta e compartilhe com alguém que precisa olhar só para Jesus. Obrigada, Deus, por esta palavra. E nos ajude nesta caminhada, nos ajude a perseverar e não olhar para os lados. Tome esta ovelhinha nas tuas mãos. Guarde, proteja, livra de todo mal. Cuide do coração e da mente dela. Blinde, abençoe sua casa, sua família, sua saúde. Em o nome de Jesus, amém. A vitória é sua, ovelhinha. Vamos firmes nessa caminhada. Te amo, tá?